Olá, turma, tudo bem? Então, mais uma vez, né, estamos aí para mais uma aula. Meu nome é Bruna Tavares Souza, sou professora e psicóloga, ok? Então, nós vamos falar sobre assédio. O assédio, cada vez mais em nossa sociedade, ele está sendo disseminado, né? Ele está ocorrendo, mas infelizmente, né? Ainda assim, ele é muito velado. Muitas pessoas têm receios, têm medos de denunciar agressores, né? De tomar, digamos assim, atitudes frente a esse contexto. E, querendo ou não, é um contexto que causa muito constrangimento, né? Vamos lá. Na definição mesmo, aqui já ressalta isso, né? Que o assédio é uma série de comportamentos que incomodam, que humilham, constrangem, que de alguma forma assim, faz a pessoa se sentir coagida, tá? Aqui até ressalta a palavrinha que eu falei com vocês anteriormente, né? Que algumas são explícitas, né? Todos percebem a forma de assédio, mas grande parte dos assédios, não só no Brasil, mas no mundo, ocorrem mais de forma velada, ou seja, mais, falando uma palavra, uma linguagem mais popular, escondida, né? Não é tão visível ao outro. São manifestações sutis aí na rotina. Lembrando que, dentro desse conceito, nós não podemos esquecer, tá? Vou até grifar isso nos próximos slides. O assédio, ele é configurado por atos repetitivos, é constante. Em alguns casos, nós podemos destacar ser até mesmo diário, ok? Então, vamos começar falando sobre o assédio escolar, né, que é o famoso bullying. No âmbito da escola, eu fiz uma divisão para ficar bem didático para vocês. Espero que vocês gostem dessa nova forma, né? Que antes eu explicava os 3 pontos de destaque do assédio, o escolar, moral e sexual. E agora eu achei interessante, como nós estamos tendo essa oportunidade, né, de agregar mais valores, mais conhecimentos às aulas, eu achei interessante incluir uma subdivisão, tá? Então vamos começar falando do bullying físico, que é justamente, como eu grifei aí para vocês em negrito, ocorre por meio de força física, né? Justamente para aterrorizar, amedrontar a vítima. Podemos destacar também que o agressor, em geral, ele está em companhia de outras pessoas. Muito raramente ele comete, né, o ato quando ele está sozinho, tá? Até porque ele tem esse engrandecimento, ele sente que ele é poderoso, que ele é o comandante. Então, querendo ou não, ele se sente no direito de humilhar, de constranger, de até mesmo agredir, né, chegar a vias de fato, quando tem pessoas em volta, né? Alguns até utilizam uma palavrinha que eu não acho muito confortável, mas é quando tem plateia, ok? Então, o próximo seria o bullying verbal, tá? Então, verbal, próprio nome também já indica, né? Que é o abuso verbal. São provocações, insultos, palavras humilhantes. A gente pode pegar como exemplo, burro, lerdo, entre outros, né? Que pode acontecer. Geralmente são essas questões mais pejorativas mesmo, tá? De agressão verbal. Então, lembrando que o bullying físico é justamente a agressão física. O bullying verbal é a fala, né? São as provocações, os insultos, né? E, em geral, o bullying verbal,
ele causa tanta dor quanto a agressão física, porque são comentários, são palavras que realmente, sim, dói. É uma dor emocional. É uma dor que denigre a imagem da pessoa, né? Devido à questão que o agressor vem a abordar. Então, a sensibilidade, ela tende a ficar um pouco mais aflorada, né? Diante desse tipo de comportamento, né? Dessa agressão, esse bullying verbal. O social, ele acontece muito, mas muito. E a maioria das pessoas não percebem. Passa, assim, despercebido mesmo. É até bom, quando vocês terminarem de ler e tudo, fazer uma reflexão se vocês nunca cometeram o bullying social. Porque muitas das vezes, não só por experiência de consultório, mas também, né, da literatura, muitas pessoas cometem esse tipo de bullying sem perceber. Por quê? Vou pegar, até como eu destaquei aqui de forma mais explícita, é quando, vamos supor, um colega, principalmente na adolescência, ele não está se encaixando em nenhum dos nichos, ou seja, em nenhum dos grupos. Então, as ideias dele não batem com a minha, não é interessante, então eu vou deixar ele de lado. Na hora de lanchar, eu vou ali na lanchonete, né? Não chama ele. Ou seja, vamos fazer um trabalho, aquela pessoa, ela tende a sempre ficar assim como a última a ser escolhida por um grupo. Então, assim, é algo que acontece muito no âmbito escolar, tá? Essa questão social. E a maioria das vezes, quem sofre esse tipo de agressão tem um sentimento de rejeição. A autoestima fica, assim, bem prejudicada, porque você sente como se estivesse ali sem um direcionamento, um grupo, né? Um sistema que você faz parte. Então, é como se fosse assim, algo desconexo, ok? O cyberbullying, ele não é muito divulgado, assim, nas categorias. Porém, ele também acontece, que é justamente em virtude de redes sociais, comentários. Vamos supor, essa parte aqui do exemplo, eu acho que fica até mais fácil. Eu posto uma foto, vamos supor, minha lá no meu Facebook, no meu Instagram. Eu estou me achando linda na foto, por isso postei, né? Que geralmente a gente posta as fotos que nós gostamos. Aí vem, por exemplo, algum colega, né, que faz parte da minha rede de amigos e fala: Nossa, você tá bonita, mas precisa perder uns quilinhos. Ou vem um outro e fala assim: Nossa, você engordou, hein? Ou Nossa, você emagreceu muito. Tá tudo bem com você? Por exemplo, né? São exemplos corriqueiros que não é muito usual, mas ocorre. A verdade é essa. Mesmo que seja no privado, algumas pessoas podem fazer esse tipo de comentário. Então, consequentemente, a pessoa se sente, assim, constrangida diante daquilo, né? Se sente humilhada, desvalorizada, né? É voltado, em geral, para comentários negativos. Como até fala aqui no exemplo, né? Você deveria perder peso. Vamos supor, você posta lá uma comida, por exemplo, uma macarronada, um hambúrguer. Aí a pessoa fala assim, e a dieta? Você não estava tentando emagrecer? Tá? Eu tô falando mais essa questão com o peso, porque é um pouco mais corriqueiro de acontecer. Os outros aspectos, digamos assim, é mais raro, mas pode acontecer também, beleza? Então, quando ocorre o bullying
Deixa eu ver se não tá certo. O bullying sexual, moral, até coloquei os dois aí, um barra outro, no âmbito escolar. Esse caso é muito complicado, porque, em geral, assim, acomete aquela transição, né, de criança para adolescência, quando já tem noção, né, da sexualidade, tudo. Pode sim ter a ver com comentários, tá? Comportamentos obscenos, né? Ou comentários mais íntimos, machistas, como tá aqui, né? Mas pode também ter a ver com toque, tá? O fato, por exemplo, da masturbação, por exemplo, você fazer isso em sala de aula. Vamos supor, o menino ficar se masturbando dentro da sala de aula. Enquanto, por exemplo, a professora está passando a matéria. Aí, além de ser constrangedor para o professor, que querendo ou não, quando nós estamos ali na frente, por mais que às vezes a gente finge que não vê as coisas, nós temos uma visão ampla de tudo, nós conseguimos ver tudo, até quando tá colando, tá, pessoal? Aproveitando já essa deixa, tem muitas pessoas que escondem as colas e dá pra gente ver. Então, além de constranger o professor, constrange também a coleguinha, por exemplo, que está do lado, né? Lembrando, né, que estamos frisando essa idade aí, por exemplo, de 10, vou colocar 10, de 10 a 13 anos, que é um foco maior, né? Nessa questão mais da sexualidade, assim. Então, é complicado. Temos que avaliar isso mais criteriosamente. Aqui tem um esqueminha para vocês fazerem. É um questionário de autorrelato também, tá? Assim como eu vou passar no final do slide. Só que esse tem mais a ver com o bullying escolar, tá? São 14 perguntas, como vocês podem observar aí mais atentamente, tá? Eu vou passar mais lentamente para vocês avaliarem. Só um minutinho. Então, aqui. Ok. Aqui. Tem mais essas perguntinhas. E aqui. Ok? Agora vamos passar para o assédio moral. O assédio moral no trabalho, lembrando que o assédio moral, grande parte das vezes, ele ocorre no âmbito do trabalho, tá? Esse tema ainda é um tema pouco discutido, né? Porque é um tema que ocorre no ambiente corporativo, então a maioria das empresas tende a sufocar esse tipo de ocorrência dentro das empresas, porque gera processos judiciais complicados, vou usar essa palavra, né, que eu acho que fica mais adequada. Então, essa prática, ela não vai se restringir somente a críticas, né, a forma de falar, ela abrange, sim, diversos aspectos. E lembrando, como eu disse lá no início, são comportamentos de repetição. Não é, por exemplo, uma vez que o seu líder ou que o seu supervisor fala com você algo que vai configurar um assédio moral. Lembrando que o assédio moral, bem como os demais tipos de assédio, são comportamentos repetitivos. Não ocorre uma vez ou outra, não ocorre aleatoriamente, tá? É frequente. O assédio moral, ele pode ocorrer de forma vertical, horizontal e misto, tá? Eu acho que, deixa eu ver. Vai explicar um por um, mais fácil. Então, vamos lá. Vamos partir do assédio vertical. Ele pode ser tanto descendente quanto ascendente. Descendente do seu superior hierárquico, né? Por exemplo, do seu supervisor,
Para você, que é o subordinado, já o ascendente é, por exemplo, do subordinado, por exemplo, você, para o seu superior hierárquico, que seria, por exemplo, seu supervisor. Lembrando que, como exemplo, acho que fica mais fácil nós compreendermos. No descendente, o seu supervisor, ele precisa que você faça determinada planilha para ele, que ele vai fazer uma apresentação e ele quer que você, além de fazer a planilha, coloque como se fosse ele. E você não está aceitando a situação. Então, ele fala para você, olha, sabe aquela promoção que você tanto sonha? Se você não fizer por merecer, você não vai ganhá-la. Isso é um assédio moral, tá? O assédio moral também, ele pode ser difundido com o assédio sexual, ou seja, quando um superior, ele quer obter alguma vantagem de cunho sexual, no sentido de manter o emprego do funcionário, da funcionária, tá? O contrário, né, quando ocorre assim um aspecto ascendente, né, vertical ascendente, por exemplo, o subordinado ele descobre que o chefe tem uma amante e ele é casado, né? Então, consequentemente, esse subordinado pode falar assim, olha, se você não me der um aumento de salário ou não diminuir minhas horas trabalhadas, eu vou contar para sua esposa. Então, em geral, esse tipo de assédio, ele é muito correlacionado com a chantagem, ou seja, obtenção de vantagens a essa tentativa, ok? O assédio moral horizontal é quando ocorre no mesmo nível hierárquico, tá? Por isso que tá a setinha aí indo para os dois lados. Ocorre no mesmo nível hierárquico. Em geral, pode ser por busca de uma promoção, intolerância religiosa, ética, política, discriminação, enfim, pode ser por vários fatores que pode ocorrer essa questão do assédio moral horizontal, tá? Mas, por exemplo, o funcionário X, ele se atrasou durante 3 dias durante a semana. E o funcionário Y sabe que se ele atrasar 3 dias, ele leva uma suspensão. Ele fala, ó, eu sei que você chegou atrasado esses 3 dias, se você não fizer o meu trabalho aqui que eu tenho que fazer, que eu tenho que entregar, por exemplo, vamos pegar o exemplo da planilha de novo. A planilha, eu vou repassar essa informação para o nosso superior hierárquico e você sabe que vai pegar essa suspensão. Então, se fosse você, fazia isso para mim. Tem uns que ainda falam assim, uma mão lava a outra. Entendeu? Então, configura, sim, assédio moral horizontal. O misto já é um pouco mais confuso, porque tem que existir o agressor vertical e o agressor horizontal. Então, tem que ter 3 sujeitos aí em cena. O agressor vertical, agressor horizontal e a vítima, né? Então, são 3 sujeitos aí para acontecer o assédio moral misto. Aqui em sala de aula, geralmente eu dou um exemplo um pouco polêmico. Por exemplo, a vítima, ela está sendo chantageada sexualmente pelo seu superior imediato. Se você não sair comigo para jantar e ter relação sexual comigo, por exemplo, né? Eu vou te mandar embora. Você não vai trabalhar mais aqui na empresa. Aí, a colega viu que aquela funcionária ali que tá passando por aquele contexto,
ela está obtendo algumas vantagens. Ela costuma sair um pouco mais cedo, ela às vezes ganha chocolates do chefe, e a outra funcionária, que é do mesmo nível hierárquico, mesma função, não tem essas regalias. Aí ela passa a observar, mesmo ela vendo que a vítima não está feliz, que constantemente ela chora, e outros aspectos que acometem essa vítima, que são centenas, né? Isso é muito complexo quando chega num sistema de denúncia, porque há muito preconceito, por isso é uma questão muito velada, porque nós, seres humanos, infelizmente, julgamos muito o outro. Tanto é que nesse exemplo, a coleguinha lá dela de mesmo nível hierárquico tá julgando ela que, indiferentemente do chefe, está impondo essa relação, por exemplo, sexual com ela, né, esse assédio moral e sexual, a outra coleguinha pensa, não, mas ela tá saindo mais cedo, ela tá, às vezes, ganhando uma promoção, ela tá ganhando flores, ela tá ganhando chocolates, enfim. A colega de mesmo nível hierárquico vai buscar aspectos mínimos para chantageá-la, de alguma forma. Ok? Se alguém ficar com alguma dúvida em relação a essa questão do assédio, dessa divisão do assédio moral, seja ela vertical, horizontal e misto, pode me chamar no WhatsApp, porque essa parte ela é um pouco confusa, tá? Então, estou tentando falar assim de forma mais didática possível, mas ela realmente é um pouquinho confusa de compreender inicialmente. Em geral, né? Os elementos para configurar o assédio moral, como nós já conversamos, tem que ter essa conduta, né, de natureza psicológica, ou seja, a pessoa tende a se sentir inferior, a conduta tem que ser repetitiva, permanente e sistemática. E, em geral, a finalidade do agressor, ela é clara, ela está vinculada com a intenção de algum ato, né? O agressor ele tem o objetivo de excluir a vítima do seu local de trabalho, de acabar com a autoestima dela, de fazer ela se sentir mal, ela se sentir inútil, muitas das vezes, né, se sente tão assim fora do contexto trabalhista que ela até prefere pedir demissão, abrir mão do seu plano de carreira, ok? E destaquei, como até já dei o exemplo para vocês, mas achei interessante destacar mais uma vez a questão do assédio moral no ambiente de trabalho, tá? Que é previsto em lei, tem a lei, né, do Código Penal, o artigo 216-A, que vem falando que constranger alguém com o intuito de levar vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua forma de superior hierárquico ou ascendência inerentes a exercício de emprego, cargo ou função. Ou seja, minha voz tá falhando já. Constrangeu, humilhou, buscou alguma vantagem sexual, tá previsto em lei, ok? Então, o assédio sexual, ele defende a dignidade, a honra, o direito de preservação, a intimidade, a liberdade sexual da vítima. Há muitas empresas que tem alguns trabalhadores que têm muito preconceito, indiferentemente, né? Classe, cor, sexo, gênero. Então, existe muito preconceito. Então, é muito importante vocês saberem dos seus direitos, tá? E aqui, mais uma vez, né, destaca que dentro dessa lei configura 2 âmbitos, o âmbito da chantagem e o âmbito da intimidação, que é o assédio sexual por chantagem,
e o assédio sexual por intimidação, tá? Lembrando que todos eles precisam ser repetitivos, tá? Não é um fato isolado, é algo constante. Aqui está, né, o questionário de autorrelato que eu conversei com vocês, tá? Voltei aqui, pessoal. Eu passei rápido. Então, vocês vão observar se ocorre esses ataques laborais nessa distribuição do trabalho, ou seja, fui obrigada a fazer tarefas humilhantes, fui exposto a uma carga de trabalho excessiva, não lhe davam qualquer ocupação ou tarefas, fui excluído ou colocado na prateleira. Pediram-lhe trabalhos urgentes, sem nenhuma necessidade, recebeu tarefas muito inferiores à capacidade ou competência profissional, recebeu tarefas que exigem superior, que tem exigência, né? Superior às suas competências profissionais, as instruções foram confusas. Então, vocês vão observar, aí tem sobre as condições de trabalho, tem em relação às críticas, né? Que aí vocês vão responder nunca, por vezes, mensalmente, semanalmente ou diariamente. Os direitos legais, né? Lembrando aqui nos quesitos. Questão do isolamento. Questão da desconsideração. A vida privada. Aí aqui já é voltado para ataques à saúde mental. Ataques físicos. Aí quando entra nos ataques verbais, tem uma divisão, né? Os explícitos e os implícitos. Lembrando que explícitos é aquilo que todo mundo percebe. E o implícito já é algo mais assim, escondido, velado. Os ataques raciais, religiosos ou políticos. Ataques sexuais. E aqui são outras perguntas para complementar. Tá, ó. Nesse outro questionário, né, de autorrelato que eu coloquei aqui para vocês, eu destaquei alguns sintomas que podem acometer as pessoas que têm esse quadro, né, de assédio, ok? Lembrando que você pode ter 1 para algumas semanas, 2 alguns meses, 3 cerca de 1 ano e 4 vários anos. E aqui a imagem não ficou muito boa, não. Não sei se no vídeo de vocês vai ficar melhor, mas eu acho melhor eu ler aqui com vocês. Seria de 1 a 68, tá? Sendo que você vai marcar, né? Sim, não, e colocar aqueles númerozinhos. 1, 2, 3 ou 4. Falta de apetite, falta de ar, dores de estômago e abdominais, dores musculares, dores de cabeça, dores nas costas, dores no peito, dores no pescoço, sensação de nó na garganta, aquela sensação de sufocamento, problemas hormonais, aumento da hipertensão, doença de pele, a psoríase é um exemplo, nós vamos conversar isso em doenças psicossomáticas, tremores, fraqueza nas pernas, palpitações, perda de apetite, problemas sexuais, suores excessivos, vertigem ou tonteiras, aumento da tensão arterial, desmaios,
boca seca, diarreia, náuseas, vômitos, cansaço nas pernas, perda de força, menos energia e vitalidade, fadiga permanente, dificuldade de adormecer, acorda várias vezes ao longo da noite, acorda muito cedo, tem pesadelos, sentimentos de vergonha, sentimentos de humilhação, crises de choro, angústia e tristeza, ansiedade, nervosismo ou agitação, insegurança, necessidade de realizar atos repetitivos, aumento da imagem negativa de si, apatia. Apatia é quando você não tem vontade de fazer nada. Para você tanto faz como tanto fez. Você fica apático em relação a determinadas situações ou geral. Sentimentos de insegurança, ataque de pânico, dificuldade de concentração, perdas de memória, ideia de suicídio, impossibilidade de descansar, irritabilidade, aumento dos conflitos familiares, os filhos foram afetados. Tô achando interessante porque esse questionário eu peguei de um artigo que eu tenho, sabe? E eles, a maioria das palavrinhas tá com C, olha pra você ver, afetados. Enfim, aumento da visão negativa dos outros e do mundo, isolei-me dos colegas, isolei-me também dos amigos, agressividade, ataques de fúria, ideias de homicídio, desmotivação pelo trabalho, sentimento de incompetência profissional, aumento do risco de acidentes no trabalho, deixei de ter confiança nos responsáveis pela organização. Organização pode ser do trabalho mesmo, tá? Tornei-me desconfiado e confio menos nas pessoas. Aumentei o consumo de álcool, aumento do consumo de medicamentos para os nervos, ou depressão, aumento do consumo do tabaco, né? Cigarros, recurso a outras substâncias ou algum outro sintoma. Enfim, como vocês podem observar, assim, tem um agrupamento de sintomas que acomete, né, essas pessoas voltadas para o assédio, ok? Então, forte abraço a todos, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, só me chamar no WhatsApp. Abraço e até a próxima aula.